Bom, nós estamos tentando contato daqui a pouco para fazer uma entrevista aqui, com a qual pretendemos esclarecer uma polêmica que tomou conta ontem aí de boa parte da internet no Rio e das redações e tal, que diz respeito à viagem do deputado Marcelo Freixo para a Europa com a família. Ele embarcou anteontem, depois de ter anunciado que estava sendo levado para a Europa pela Anistia Internacional. Inclusive a informação de que o destino exato não seria revelado, eu tive essa notícia, dei essa notícia, e que o motivo dessa viagem, supostamente repentina, era tirá-lo daqui com a família diante da intensificação das ameaças contra a sua vida que o deputado que presidiu a CPI das milícias vinha sofrendo. Essas ameaças se intensificaram, as atitudes, as medidas das autoridades de segurança não corresponderam às expectativas do deputado em relação a protegê-lo, proteger sua família. A Anistia Internacional concordou, ou teria concordado com essa avaliação, e tomou a iniciativa de convidar o deputado para deixar o Brasil por uma temporada, enquanto as coisas aqui ou se acalmavam ou se acautelavam. O fato é que houve uma contestação a essa versão ontem, primeiro por uma notícia divulgada pelo Informe JB na internet, coluna do Jornal do Brasil, que dizia o seguinte, que ele não tinha ido absolutamente para um retiro de proteção à sua segurança e à de sua família, mas sim para cumprir um ciclo, uma agenda de palestras organizadas pela Anistia Internacional. Então era uma viagem para palestrar. Bom, desculpa, eu ia te dizer que o responsável pela Anistia Internacional no Brasil, ele está em Londres agora, está na linha com a gente, coordenador, ele pode até me corrigir se eu estiver errado aqui, mas acho que a função é essa, coordenador da Anistia aqui no Brasil, é o Tim Cahill. Até se também puder me corrigir se estiver errado a pronúncia do sobrenome, Tim, fique à vontade, você está conversando comigo, Rodolfo Schneider, e com o Ricardo Boechat aqui na Band News FM. Bom dia, Tim. Bom dia aos dois e bom dia aos ouvintes da Band News. Queria agradecer essa oportunidade. Eu sou pesquisador sobre o Brasil, sou responsável pela pesquisa que é feita sobre o Brasil, estou baseado em Londres. Uhum. E queria agradecer essa oportunidade para falar sobre o tema. Sim. Bom, Tim, você já deve estar certamente informado sobre a polêmica que surgiu ontem aqui. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é adversário político do deputado Marcelo Freixo, inclusive mandou mensagens para alguns jornalistas repercutindo a notícia divulgada pelo Jornal do Brasil de que a verdadeira razão da viagem do deputado Marcelo Freixo à Europa, ao contrário do que toda a imprensa publicou num primeiro momento, não seria tirá-lo do Rio por uma questão de segurança, e a sua família também, mas sim cumprir e simplesmente uma agenda de palestras a convite da Anistia Internacional. A gente queria saber exatamente qual é a verdade. Ele foi levado para o exterior pela Anistia Internacional ou em parceria com a Anistia por uma questão de segurança ou para cumprir uma agenda de palestras? Bem, eu acho a primeira coisa que a Anistia Internacional não quer fazer parte de um jogo político que está ocorrendo no Rio. A Anistia Internacional tem uma longa tradição de trabalhar sobre a questão de direitos humanos no Rio e recentemente especificamente sobre a questão das milícias. O convite que foi feito ao deputado Marcelo Freixo foi feito há 2 semanas atrás, após a Anistia receber vários pedidos de ONGs no Rio de Janeiro, que havia uma específica preocupação em relação à sua situação. Nesse contexto, o convite de Marcelo Freixo foi em 3 sentidos. Primeiro, para retirá-lo, no senso de dar-lhe um espaço para respirar após viver tanta pressão dessas ameaças para ele e a família dele. Segundo, no sentido de dar espaço para as autoridades estaduais reforçar a proteção que já estão dando. E terceiro, para acompanhar a campanha internacional que a gente já está fazendo. Nós acreditamos que o principal é para lembrar
que continuamos a fazer uma campanha para acabar com o crescimento desses organismos, dessas organizações, quero dizer, criminosas no Rio de Janeiro, e principal por isso que continuamos a fazer campanha pressão internacionalmente para que as autoridades federais, estaduais e municipais implementem as recomendações da CPI presidida pelo deputado. E procuramos evitar debates do estilo político, porque o principal é lembrar aqui, é uma questão importante de reforçar a segurança das pessoas que estão na linha da frente, como a juíza Patrícia Scioli, no combate desses grupos criminosos, e das pessoas que vivem sofrendo a pressão nas comunidades dominadas pelos milicianos. E isso é o debate, e o resto acho que não importa no Anistia Internacional. Naturalmente que não, também não nos importaria, meu caro Tim Carroll, se não enfraquecesse a posição do deputado, caso não fique clara que ele falou a verdade. Note, nós aqui na Rádio Band News FM temos uma posição de permanente engajamento em muitas das bandeiras coincidentes com as que o deputado defende. E ele conversou conosco na véspera da viagem, expondo as razões da viagem, e classificou essas razões como sendo prioritariamente de segurança pessoal e familiar. Claro que se ele está no exterior e a Anistia Internacional patrocina essa viagem dele para o exterior por uma questão de segurança, nada impede que ele dê palestras falando do trabalho que ele faz aqui, que nós reconhecemos que é um trabalho da maior importância. Mas é muito importante para nós, como jornalistas, levarmos para nossos ouvintes a confirmação, se for possível, de que a razão principal da viagem do deputado Marcelo Freixo e de sua família está relacionada à preservação de sua integridade física, de sua segurança. Esse é o ponto que só a Anistia Internacional pode nos responder, porque senão a dúvida favorecerá exatamente a politização do debate e o enfraquecimento eventual das posições defendidas pelo deputado. Não, eu acredito que isso é claro. O convite foi feito há 2 semanas atrás, quando houve essa preocupação em relação à situação dele, e esse convite foi feito no contexto do momento que ele estava sendo ameaçado. Eu não acho que a gente nunca contradisse isso. Ótimo, esse era o esclarecimento que nós precisávamos ouvir diretamente da Anistia para podermos, com essa informação, posicionarmos-nos diante das versões que tentam desqualificar essa informação. Na verdade, a notícia divulgada ontem e a reação do prefeito foram 2 momentos que tentaram desqualificar a versão, a informação de que o deputado estava viajando por uma questão de segurança, principalmente uma questão de segurança. Eu quero te agradecer, Tim Carroll, por sua gentileza em nos atender, pesquisador do Brasil na Anistia Internacional, e por suas informações direto de Londres. Um bom dia para você, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Até logo. Até logo. Bom, tá aí, são 9h34, então deixa eu dizer o seguinte, quem tentou, viu, prefeito Eduardo Paes, quer dizer, eu ontem quando vi a mensagem do prefeito, depois de ter lido também a nota do informe JB, eu disse, poxa, peraí, quer dizer, nós ouvimos o deputado Marcelo Freixo, fizemos a entrevista com ele foi muito categórico em classificar sua saída por um tempo não especificado do Rio de Janeiro e do Brasil como uma viagem motivada por uma questão de segurança pessoal e familiar. Isso é grave. Eu discorri aqui longamente sobre a Colômbia e o México, onde o crime
os traficantes, o crime organizado, como são as milícias aqui no Rio de Janeiro, mudaram o status da criminalidade ao institucionalizar os seus ataques às autoridades, aos jornalistas, né, a juízes, a parlamentares, a quem quer que se ponha no seu caminho, eles atropelam. Quer dizer, não se trata apenas do crime comum, passa a ser o crime caracterizado como um crime planejado com fins institucionais, com fins de disputa objetiva de poder. E chamei a atenção para o fato de que aqui no Brasil ainda não estávamos nesse patamar de criminalidade. Dei um exemplo de exceção a essa verdade, citando o assassinato da juíza Patrícia Acioli, e disse: olha, vejam só, mataram uma juíza no Rio de Janeiro de forma covarde, de forma absurda, né? Uma juíza que estava sem segurança, sem carro blindado, sem nada, né? Porque ela combatia exatamente máfias instaladas dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, especialmente dentro do batalhão da PM de São Gonçalo, de onde saíram os seus algozes, e também as milícias em São Gonçalo, que controlam transporte clandestino de vans, fazem execuções, grupos de extermínio e tal. Mataram a juíza. Houve uma reação da imprensa, da sociedade, das autoridades, da polícia mesmo, a banda boa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que desvendaram esse crime num tempo bastante aceitável. Os acusados já estão presos, esperando julgamento. Desmontou-se pelo menos aquele dedo mindinho da criminalidade que matou a juíza. Ok, o que isso mostrou? Além do crime covarde, mostrou que o status do crime praticado pelos grupos organizados no Brasil não consegue ainda vencer determinadas lutas que trava quando elas se dão como lutas institucionais. O que eles foram fazer ali? Eles não foram matar alguém, eles foram matar uma juíza, uma representante do Estado brasileiro, da justiça que julgava, quer dizer, da sociedade brasileira. Eles foram matar alguém que tem peso institucional. Para quê? Para uma guerra política, uma guerra de poder. E eu estava comentando, aqui no Brasil, a gente tem crime como esse? Tem, tanto que tivemos o da juíza Patrícia Acioli, provavelmente um ou outro de menor repercussão aqui e acolá. Mas nós não temos isso estabelecido, sistematizado, como já existe na Colômbia, onde 41 candidatos a cargos eletivos nas eleições do último domingo foram assassinados. 41, minha gente. Um país bem menor que o Brasil, com população bem menor que a nossa, mataram 41 candidatos. E onde 10% dos candidatos que concorreram a cargos eletivos lá nas eleições regionais da Colômbia estão suspeitos de envolvimento com as máfias do narcotráfico, etc. e tal. Esse status institucional, no Brasil, nós ainda não temos do crime. E ele é muito pior do que o status que o crime tem aqui. Então, o caso do Marcelo Freixo, para mim, tem essa expressão. Não é porque é um deputado A, B ou C, porque é candidato A, B ou C, para fatos para os quais eu estou me lixando. É desse partido ou daquele partido. Pouco me importa. Se fosse ele um repolho e estivesse comandando uma CPI contra as milícias, que resultou no indiciamento, em acusação formal, em processo contra 252 milicianos, e levou para a cadeia alguns deles, eu, para mim, já encararia esse repolho como um aliado da sociedade do Rio de Janeiro e do país. Porque as milícias vitoriosas no Rio de Janeiro, não tenham dúvida, servirão de modelo e já estão servindo a organização de grupos criminosos idênticos, constituídos por policiais, bombeiros, agentes penitenciários e esse tipo de gente em outros estados. Então é preciso derrotar as milícias do Rio como uma luta definitiva, uma luta decisiva. Vamos nos livrar dos crimes? Não. Vamos nos livrar dos traficantes? Provavelmente não. Vamos nos livrar da violência? Muito provavelmente não. Os traficantes podem se favorecer eventualmente se nós banirmos as milícias das comunidades? Certamente sim. Mas elas são mais importantes do ponto de vista de escolha dos nossos inimigos do que até mesmo os grupos que só lidam e que são criminosos comuns, que lidam com tráfico, com outros crimes. Por quê? Porque as milícias são quadrilhas constituídas de agentes públicos, de agentes do Estado.
que tem deputado, que tem vereador, que tem prefeitos, quer dizer, que almejam ter prefeitos aliados, que almejam ter governadores aliados. Vejam Tropa de Elite 2, você tem a impressão que você não está vendo uma ficção, você está vendo um documentário. Então é preciso combater as milícias, não porque elas sejam mais ou menos violentas do que os traficantes, não porque elas produzam ali ou acolá consequências mais graves no aspecto estrito do crime. Não, nós precisamos combater as milícias, porque as milícias são a transformação de uma parte do Estado, se não dele inteiro, em organização criminosa. E nós não podemos correr esse risco do Estado, que já é a bosta que é no Brasil, se transformar ainda, além disso, em organização criminosa explícita, com execuções, cobrança de não sei o quê e tal, tortura de um diabo. Aí vai acabar pro brejo. Então é preciso ficar atento a todas as ações que pretendam institucionalmente dar um novo status ao crime das milícias, que é o de transformá-las em... Olha, o prefeito César Maia, que eu não gosto de repetir esse nome aqui, que minha boca fica com gosto de coisa que não se come, dizia, quando surgiram as primeiras milícias, que elas eram organizações de defesa comunitária. O que vocês acham que o César Maia contribuiu ou atrapalhou o surgimento dessas organizações criminosas? Ele chamava de organizações de defesas comunitárias, de proteção de defesa comunitária. Então está claro que você tem político aí que consegue se eleger, consegue eleger aliados, usando o poder das milícias nas comunidades, de coação. Imagina, uma milícia que pega uma comunidade de 10, 8, 9 mil pessoas, 15 mil pessoas, e mantém sob a tutela da violência, da intimidação. Olha, quem não votar nessa urna aqui, fulano de tal, eu vou barbarizar, hein? Vou barbarizar. Você acha que alguém vai enfrentar, vai contrariar? Então é preciso chamar a atenção para os políticos que estão dando mole para essa situação. É preciso chamar a atenção para aqueles que deram mole lá atrás. O senhor César Maia, por exemplo, por essa declaração, no meu entendimento, ele deu mole. Ele deu mole para os caras, se aliou aos caras. Pode até não ter feito isso de forma consciente, como muita gente no início achou que as milícias eram uma coisa que podia dar jeito na criminalidade. Mentira, não foi isso, absolutamente. Então, atenção. O deputado Marcelo Freixo, segundo a Anistia Internacional acabou de dizer para nós agora, viajou sim, levado pela Anistia para o exterior, principalmente por uma questão de segurança pessoal e familiar. E aí, estando lá, fará algumas palestras para difundir o trabalho que a Anistia está fazendo no combate às milícias também, que apoia o combate às milícias. Então, o prefeito Eduardo Paes vacilou ontem quando mandou essa mensagem para alguns destinatários. Ele está vendo? O Marcelo Freixo foi por essa razão e agora está dizendo que foi a imprensa que interpretou errado. O Informe JB embarcou numa nota furada, embora tenha tido o mérito de levantar a discussão. É bom que a discussão tenha sido levantada para que ficasse claro de uma vez por todas. Fica aí o registro da própria Anistia Internacional que vocês acabaram de ouvir.